Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui para falar um pouquinho de uma coisa que aconteceu comigo hoje. Durante duas vezes, durante o dia, eu ouvi duas músicas diferentes que falavam mais ou menos o seguinte, que Deus, enquanto Deus não está falando, enquanto Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Então, e no final da tarde agora, eu recebi uma resposta de Deus muito legal, sabe? Alguém falou comigo, me deu uma palavra profética, algo que eu estava esperando um tempo. Eu acredito muito na palavra profética quando ela se confirma com as coisas que a gente já tem no nosso coração. Enfim, aconteceu isso. O que eu gostaria de falar com vocês é sobre isso, sobre o silêncio de Deus, quando ele trabalha no silêncio. A gente vê alguns personagens bíblicos, como Moisés, como José, que passaram tempos de provação. Moisés passou 40 anos no deserto e num silêncio, cuidando de ovelhas. E depois de um tempo que ele era príncipe no Egito, e ele passou esse tempo, e esse tempo Deus estava preparando ele para uma grande obra. Ele iria ser o libertador do povo de Israel, assim como José, que veio antes dele, né? E José passou por várias provas, foi escravo, foi prisioneiro, enfim, até se tornar governador do Egito. E por causa do seu governo, o povo de Israel conseguiu evoluir, né? Conseguiu crescer, porque a fome que acontecia ali naquela terra poderia dizimar o povo de Israel. Então a gente pode perceber que muitas vezes a gente está passando por provas, está passando, né, num crentez, né, numa linguagem de crente, a gente está passando por um deserto, está passando por um silêncio de Deus. Às vezes a gente ora, parece que nada acontece. Eu imagino que Moisés estava no deserto, às vezes frustrado, pensando que ele poderia estar realizando tantas coisas no Egito, porque ele tinha aprendido tanta coisa, e ele estava ali no deserto cuidando de ovelhas. José era alguém também que era muito inteligente, e ele estava ali como um prisioneiro, mas mesmo na prisão ele usava da inteligência dele para administrar ali, estava sendo sempre usado por Deus. E eu imagino que tantas vezes ele tenha pedido para que Deus o libertasse. O próprio Paulo também viveu um tempo de silêncio com Deus, porque ele orava para que Deus o livrasse do espinho da carne, né? Ele chama de espinho na carne, para que Deus o livrasse, e Deus não o livrou. Falou que a graça dele bastava. Então, a gente pode olhar tantos personagens bíblicos que passaram por esse momento de silêncio. E às vezes nós nos frustramos porque parece que Deus não está atendendo nossas orações. Mas, na verdade, Ele está trabalhando para que os projetos dele nas nossas vidas se cumpram. Amém? Que você possa receber essa palavra e que sua semana seja abençoada em nome de Jesus.